Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar então fazendo mais alguns exercícios de revisão. Muito bem, esse exercício agora é o exercício 20, que está na lista de revisão número 4. O exercício diz o seguinte: a capacidade calorífica de um certo calorímetro é 488 joule por grau Celsius. Quando 25 ml de uma solução 0,700 molar de NaOH foi misturado nesse calorímetro com 25 ml de uma outra solução 0,700 molar de ácido clorídrico, inicialmente em 20 graus Celsius. A temperatura aumentou para 21,34 graus Celsius. Bom, a gente já pode observar que saiu de 20 para 21,34, quer dizer que houve um aquecimento da solução. Essa é uma reação exotérmica. Muito bem, ele queria saber o quê? Calcule a entalpia de neutralização em quilojoules por mol de ácido clorídrico. Dado. Considere a capacidade calorífica específica de cada solução como sendo 4,18 joules por grau Celsius por grama. Vamos resolver? A primeira operação que você tem que fazer é o seguinte: aquecer o calorímetro, certo? Existe lá uma capacidade calorífica que o enunciado falou que era 488 joule por grau Celsius. Então, o calorímetro, o equipamento, ganha 488 joules para cada grau Celsius que é elevado. Então, calculando qual foi a energia que o equipamento, o calorímetro, recebeu, você vai calcular assim: vou chamar de Q1, esse primeiro calor absorvido pelo calorímetro, é igual a C, a capacidade calorífica, vezes o ΔT, qual foi a variação de temperatura. Então, Q1 vai ser igual a 488 vezes 1,34, vai ser igual a 654 joules. Guarda esse número aí que vai ser necessário mais na frente. Agora, vamos fazer o seguinte cálculo: quantos mols estão reagindo do NaOH e do HCl? Vamos calcular o número de mols do NaOH. Como é que você faz isso? O número de mols é igual a MV, molaridade vezes volume. Então, isso aí vai ser igual a número de mols do NaOH, 0,7 vezes, ele falou em 25 mililitros, né? 25 mililitros corresponde a 0,025 litro. Então, vai dar, quando você fizer essa conta, vai dar 0,0175 mol. Esse é o número de mols do NaOH. E do HCl, que vai reagir? Você vai calcular de maneira análoga. Número de mols igual a MV, é a molaridade vezes volume. Então, o número de mols vai ser igual a molaridade 0,7, volume 0,025, vai dar no final 0,0175 mol. Bem, quer dizer que a quantidade de mols foi igual para os dois, então vai dar uma estequiometria muito boa. Agora, vamos fazer o cálculo da massa de água dos reagentes, porque essa massa de água vai estar presente e ela também vai ser aquecida. Não apenas as peças metálicas do calorímetro, mas também a água da solução. Então é o seguinte: se você tem um volume de NaOH 25 ml, é praticamente 25 mililitros de água. Não é totalmente, mas a gente arredonda para ficar um pouquinho mais fácil. E o volume de ácido clorídrico é também 25 mililitros, quer dizer que no total você vai ter 50 mililitros de solução, ou melhor, de água. Vamos pensar assim para ficar mais fácil. Então, o volume total, logicamente, que vai ser 50 mililitros, tudo bem. Então, e a massa de água? Como a densidade da água é igual a 1, quer dizer que a massa de água vai ser 50 gramas. 50 mililitros, 50 gramas. Mais uma vez, a gente sempre despreza a massa dos íons presentes, porque em geral é muito pequena, e também a gente considera apenas a massa de água como sendo a massa da solução. Tudo bem? Beleza, então vamos continuar. Vamos para a quinta etapa. Agora que você já sabe qual é a massa de água, dá para calcular qual é o calor que foi absorvido pela água. Então, esse calor nós vamos chamar de Q2. Q2, o calor absorvido pela água. Como é que você faz esse cálculo? Muito fácil. Q2 vai ser igual a MC ΔT. M vai ser a massa da água, que é a massa da solução. C é o calor específico da água, que é 1 caloria por grama por grau Celsius. Mas a gente vai trabalhar em joules, então vai dar 4,18, de acordo com a informação do próprio texto. E o ΔT foi de 1,34. A variação de temperatura de 20 para 21,34 foi de 1,34. Faz o cálculo do Q2, faz essa multiplicação aí, você vai achar 280 joules. Agora, eu já sei o seguinte: o calor que foi produzido na reação aqueceu as peças metálicas do calorímetro e mais a água. Então, qual foi o calor total absorvido pelo calorímetro e água? O calor total vai ser igual ao Q1 mais o Q2, ou seja, vai ser igual a 654 mais 280, vai ser igual a 934 joules. Agora eu já sei qual foi o total de calor que foi produzido na reação: 934 joules.
E agora a última continha. Vamos escrever a reação química. Qual é a reação química? A reação é essa aqui. Um NaOH mais um HCl vai dar ácido mais base, vai dar sal mais água. Essa base é muito conhecida e esse ácido também é conhecido. Vai dar NaCl mais água. Quanto vale o ΔH dessa reação? Bem, se eu tivesse o mol, daria X quilojoules. Acontece que eu tenho na reação 0,0175 mol e produziu a quantidade de calor igual a 934 joules. Muito bem, faz a regra de 3. Se o mol está para X, 0,0175 mol está para 934 joules. Acha o valor de X, multiplica em cruz, você vai achar 53,4 kJ. Tudo bem, foi liberado calor, tá certo? Se for liberado calor, o ΔH de neutralização vai ter um sinal negativo, menos 53,4 kJ por mol. Tá bom? Legal, né? Vamos agora para o próximo exercício que caiu no ITA. Então fala assim, um reator com 200 litros. Antes de mais nada, essa palavra reator, ela tem às vezes tem um significado meio estranho, parece uma coisa muito esquisita. Reator é apenas uma panela onde ocorre a reação. Reator é o recipiente onde se faz a reação química. Tudo bem. Então vamos repetir. Um reator com 200 litros de capacidade possui uma mistura de dióxido de nitrogênio é NO2, e monóxido de carbono, é o CO, a 400 Kelvin, cujo comportamento pode ser considerado ideal. Os gases reagem entre si para formar o dióxido de carbono e o monóxido de nitrogênio. Bem, ele não deu a reação, mas ele falou o nome dos compostos. Você deverá escrever a reação química assim. A pressão total no reator é igual a 32,8 atmosferas. No início da reação, a pressão parcial do monóxido de carbono é 3 vezes maior do que a do dióxido de nitrogênio. Aí ele quer saber o seguinte, as massas iniciais de dióxido de nitrogênio e de monóxido de carbono são, respectivamente, e dá várias respostas em quilogramas. Tudo bem? Então você tem um volume de 200 litros, você tem a temperatura de 400 Kelvin, tem uma pressão total de 32,8 atmosferas, e ele quer saber o seguinte, ele informa que a pressão parcial do monóxido de carbono é 3 vezes maior que a pressão parcial do dióxido de nitrogênio. E ele quer saber qual é a massa de cada gás. Então, resolvendo. Como o volume e a temperatura são mantidos constantes, então a pressão parcial de cada gás é diretamente proporcional à quantidade de mols. Bem, o volume constante, temperatura constante. Quer dizer que a variação da pressão está diretamente ligado ao número de mols. Até aí, beleza. Então, vamos ver o seguinte. Eu acho que seria interessante você escrever a reação química. Mas, no fundo, não vai ser necessário para a resolução desse exercício. Então, vai colocar assim, NO2 mais CO é o dióxido de nitrogênio mais o monóxido de carbono, vai dar o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, mais o monóxido de nitrogênio, que também é chamado de óxido nítrico. Tudo bem. Então, você tem assim, as quantidades iniciais dos reagentes são X mols de NO2, 3x mols de monóxido de carbono, porque ele falou que tem o triplo de monóxido de carbono em relação a NO2. Então, quantos mols eu tenho no total no início da experiência? X mais 3x, eu tenho 4x mols. Tá bom, vamos calcular o número de mols total pela equação PV igual a nRT. A gente vai ter o seguinte, pressão 32,8, essa é a pressão total. O volume 200 litros, número de mols total N, o R 0,082 e a temperatura 400 Kelvin. Faz essas contas, você vai achar 200 mols. Muito bem. Mas eu quero saber o seguinte, quanto é que vale X? Bom, eu sei que 4X, quer dizer, somando todos os mols, eu vou encontrar 200. Se 4X é igual a 200, então X vai ser igual a 50. É só passar o 4 dividindo, 200 por 4 vai ser igual a 50 mols. Pronto, já descobri quanto é que vale o X. Se o X vale 50, o X é a quantidade de NO2 que havia no início.
E logicamente, que do CO vai ser 3x. Então, se era 50 mols, 3x vai ser 150 mols. Correto? Você não quer saber em mols, você quer saber em massa, mas aí está fácil. Calcula a massa molar do NO2, que vai dar 14, mais 2 vezes 16, que vai dar 46. Então, 46 gramas por mol. Quer dizer que cada mol de NO2 equivale a 46 gramas. E do monóxido de carbono? Bom, o nosso carbono é um carbono mais oxigênio, vai 12 mais 16, vai dar 28 gramas por mol. Agora, a conta final. Vamos descobrir qual vai ser a massa de cada um desses gases. Então, você vai ter o seguinte, para o NO2, X é 50, quer dizer, 50 mols, vai ser igual M sobre a massa molar, que é 46. A massa molar do NO2 é 46. Passa para a esquerda multiplicando, M vai ser igual a 2.300 gramas, que equivale a 2,3 quilogramas. E do monóxido de carbono é 3x. Bom, se o X vale 50, 3x vai valer 150. Então, o número de mols é 150 mols. A massa é M e a massa molar, calculada ali em cima, vai dar 28. Então, passo 28 multiplicando 150, vai ser igual a massa 4.200 gramas ou 4,2 quilogramas. Então, as respostas serão 2,3 quilogramas de NO2 e 4,2 quilogramas de monóxido de carbono, que vai dar a resposta à letra D de dado. Legal, né? Fácil pra caramba. It's hard to ease my mind to realize you're always with me, waiting, willing to hear my prayers, my hopes, my dreams, my every need. I pray for light in times of darkness. Universal law, Babylon shall fall. The things you do shall be done unto you. Vamos para frente. Vamos agora para o próximo exercício, que é o exercício 22 da revisão 4, da lista de exercícios número 4, que também é uma questão do ITA que caiu recentemente. O exercício tem o seguinte enunciado. Quantidades iguais de hidrogênio e iodo gasosos foram colocados em um frasco com todo o sistema a temperatura T, resultando na pressão total de 1 bar. Verificou-se que houve a produção de HI, cuja pressão parcial foi de 22,8 kPa. Assinale a alternativa que apresenta o valor que mais se aproxima do valor correto da constante de equilíbrio dessa reação. Beleza? Então, vamos lá. Bem, o problema era apenas esse, mas assim mesmo eu coloquei já aí para você observar o seguinte, que 1 bar corresponde a 100.000 pascais, ou 100 quilopascais. E que o equilíbrio dessa reação, quer dizer, essa reação química, ela expressa assim, H2 mais I2, tudo gás, né? Vai dar, está em equilíbrio com 2HI gasosos. Tudo bem? Então, a reação não foi dada, mas você deveria concluir que H2 mais I2 tinha que dar 2HI. Tudo bem? Bom, começando a resolução, então, de cara, o cara fala assim, ó, quantidades iguais de hidrogênio e iodo. Quantidades iguais, quer dizer, então você vai ter 50% de cada um. Se a pressão total era de 1 bar, quer dizer que 50%, quer dizer que a metade, 0,5 bar era de hidrogênio e 0,5 bar era de iodo. Mais na frente, examinando o enunciado, ele diz que a pressão de HI no equilíbrio era de 22,8 quilopascais. Bem, então aqui nós estamos diante de um problema. A gente vai resolver o problema em bar ou em quilopascal? Obrigatoriamente tem que ser em bar ou atmosfera. Não pode ser outra unidade, não pode ser quilopascal. Existem implicações para isso, mas nesse momento não dá para ficar discutindo isso. Só quero que vocês saibam o seguinte, não é em quilopascal, tudo bem? É em bar ou é em atmosfera, que praticamente são iguais. Então, nós temos que passar esse dado de 22,8 quilopascal para bar. Então, 1 bar corresponde a 100 quilopascais. Então, x bar vão corresponder a 22,8, faz a regrinha de 3, vai ficar assim 1 vezes 22,8 sobre 100, que é igual a 0,228 bar. Bem, então agora está tudo em bar, que é a unidade que você deverá utilizar. Tudo bem? Então, agora a gente vai montar o esqueminha do equilíbrio. Então, você vai ter assim, início, que reagiu, que sobrou ao final no equilíbrio. A reação é 1H2 mais 1I2 vai dar 2HI. Então, inicialmente, nós temos quanto? 0,5 bar
de hidrogênio e 0,5 bar de iodo. E no início vai ter 0 DHI, iodeto de hidrogênio. Bem, quanto reage? Bem, na reação obedece à proporção estequiométrica, então vão reagir X mols de hidrogênio, vão reagir X mols de iodo e você vai obter 2X mols de HI. Como o volume do recipiente e a temperatura são constantes, então toda a variação em número de mols representa a variação em pressão parcial. Quer dizer, cada vez que reage, quer dizer que há uma variação de uma pressão correspondente. Então vamos dizer assim, havia 0,5 bar de H2, reagindo quanto? X bar de H2. Quanto tinha de iodo? 0,5. Então reagiu X bar de iodo. E de HI não tinha nada, quer dizer que era zero. Então se formaram 2X bars de HI. No equilíbrio você vai ter o seguinte, 0,5 menos X para o hidrogênio, 0,5 menos X para o iodo. E no final, 0 mais 2X vai dar a quantidade que eu tenho de HI no equilíbrio, que é 0,228 bar. Bem, aqui dá para achar o valor de X. 0 mais 2X é igual a 0,228. Então, x vai ser igual a 0,114. Na hora que você descobriu o x, o seu problema terminou. Então, vamos só trocar. Então, de hidrogênio, qual vai ser a pressão de hidrogênio? 0,5 menos x, ou seja, 0,5 menos 0,114, que vai ser igual a 0,386 bar. De iodo, a pressão do iodo é 0,5 menos x, certo? No equilíbrio. Então, você vai ter 0,5 menos 0,114, vai dar 0,386 bar. Qual que é o cálculo do Kp? Vai ser assim, a pressão parcial do HI ao quadrado sobre a pressão de hidrogênio vezes a pressão do iodo. Então, o Kp vai ser igual a 0,228 ao quadrado sobre 0,386 vezes 0,386. Feitas todas as contas, isso vai ser igual a 0,35, tá bom? Essa é a resposta que vai dar resposta à letra B de bola. Yourself to a heart that trusts.